pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar pra vocês como fazer pra tirar sua primeira habilitação, pra depois você ter seu carrinho, sair por aí, dar o solês. Então eu tô com todas as coisas aqui. Então eu vou falar pra vocês na minha experiência quais foram os passos que eu tive que dar pra tirar. E quanto custou essa brincadeira? Bom, então se você tá aí pensando em tirar sua habilitação, sua carteira de motorista, você precisa ter 18 anos, ter RG e CPF. E aí você procura a autoescola mais perto da sua casa e vai conversar para saber os valores. E lá eles vão te dar um papelzinho assim, ó, com as instruções, quais são os passos que você deve dar. Tem gente que já vai direto pro Detran, mas eu aconselho você ir primeiro na autoescola para conversar, porque lá você tira suas dúvidas e é muito melhor você ir realmente primeiro na autoescola. Depois que você conversou com o pessoal, o primeiro passo que você deve dar é ir no Detran. E lá no Detran você vai fazer o seu cadastro das digitais e tudo mais. É um processo chatinho, porque o Detran geralmente está cheio, mas não é tão chato assim. Você sobrevive. Aí o segundo passo é você fazer os exames. Então você tem o exame médico e o exame psicotécnico. O exame médico é bem tranquilo e eu fiz esses exames tudo no mesmo local. Não é no Detran, é num outro lugar. Ah, e por isso que é importante você ir na autoescola, porque é a autoescola que vai te indicar onde você vai fazer o CFC, onde você vai fazer o exame médico. Ela que vai falar, ó, no Detran leva tal documento, entendeu? Então eu fiz esses exames tudo num lugar lá, porque tem gente que tem que fazer o exame médico em um lugar, o exame psicotécnico em outro lugar. O meu foi tudo junto. O exame médico é super tranquilo, o médico só vai te fazer pergunta. Eu que uso óculos, ele teve que ver realmente quantos graus eu uso, como eu enxergo sem o óculos. Então ele faz aquele exame de vista, coloca as letrinhas lá no fundo e você deve repetir lá o que tem. Mas é muito tranquilo esse exame médico. O exame psicotécnico que é um pouquinho mais chato, porque ele demora um pouquinho mais. Eu lembro de 3 exercícios que eu tive que fazer. Pode ser que tenha mais, mas eu só lembro de 3. Um deles foi fazer linhas numa folha sulfite, e aí lá o psicólogo que vai estar te analisando, ele vai ver mais ou menos como que você faz a linha, qual é a medida da linha, se ela é um pouquinho torta, nananã. O segundo exercício era assim, ele dava um tempo, e aí você ia fazendo vários tracinhos, vários pauzinhos numa folha sulfite, fazia. Aí quando ele falava, para, aí você parava, aí você tinha que contar cada pauzinho e escrever o número. O outro exercício que eu lembro eram várias placas numa folha sulfite, e aí tinha a placa 1, 2, 3, né? E aí você tinha que achar na ordem delas. Tipo, você ia ter que achar, circula a placa 1, aí a placa 2 você ficava lá procurando na folha, achava, assim. E nisso eles avaliam você e avaliam sua cabeça e como você age diante de pressão e tudo mais. Nessa brincadeira de fazer exames, eu gastei cerca de R$160. Pois é, um pouquinho caro, né? O quarto passo que você deve dar é fazer o CFC. Eu fiz o CFC em um outro lugar, não era na minha autoescola, porque minha autoescola não tinha sala de aula e eles não ofereciam CFC. Então o CFC eu fiz em um outro lugar. O CFC é a parte mais chata, a parte que você mais vai odiar, porque é teoria, só teoria. Claro que fica um pouquinho divertido, porque o professor, eles passam geralmente vídeo e eles tentam demonstrar com exemplos reais. Então, sim, não é tão insuportável assim. O chato é que a duração de aulas é muito grande. São 45 horas aulas. Eu fiz um período onde eu estava trabalhando. Então eu saía do trabalho e já ia direto pra fazer o CFC. Então eu entrava às 18 horas e saía só às 22h10. Então 4 horas de aula é bastante coisa. Tudo bem que tinha um intervalinho, a gente saía, ia na padaria, comia, ficava lá. Mas puxado, dava assim sono, mas você supera. Eu fiz em 9, eu dividi em 9 dias, essas 45 horas. Então durante 2 semanas eu fiz o CFC. Ah, eu já ia quase esquecendo. O CFC eu paguei R$200. Aí depois você deve fazer a prova teórica. E essa prova você faz lá no Detran. Então você vai de novo lá pro Detran.
agenda tudo e aí você deve fazer a prova. A prova é feita numa sala cheia de computador, aí senta todo mundo no computador e faz a prova. Ela toda de alternativa, é uma prova de 30 questões com alternativas e aí você responde. E você deve acertar no mínimo 21 questões. Então você tem aí uma margem de até 9 erros. É bem simples, nada demais e é muito simples você passar e você ser aprovado nessa parte. Porque são questões um pouquinho assim, bem simples, sabe? Nada demais, coisas que você viu no CFC. Ah, eu esqueci de mostrar, ó, no CFC você ganha um livrinho desse, onde você estuda, o professor vai explicando, e aí tudo que tem nessa prova teórica é algo que você viu e aprendeu no CFC, bem tranquilo. Aí quando você passa na prova teórica, você vai lá na autoescola e aí sim você vai poder marcar as suas aulas práticas. O sexto passo que você deve dar é fazer simulador. O simulador é algo novo, tem amigo meu que tirou a carta há 2 anos mais ou menos e não teve que fazer. O simulador, ele é feito lá na autoescola mesmo e tem CFC que tem o simulador também. Eu optei por fazer lá na minha autoescola mesmo e o simulador é o seguinte: é uma máquina que vai simular o carro, então você vai ter 3 telas de computador, uma assim na sua frente, outra aqui e outra aqui. São 3 telas e aí você vai ter o câmbio, você vai ter o banco, os pedais, tudo certinho, como se fosse um carro, só que passando na tela do computador vai ter as ruas e aí lá você vai simular, que vai fingir que você tá dirigindo. Uns gostam, outros não gostam. Eu gostei porque eu não tinha noção nenhuma de carro, nenhuma de direção, não sabia o que era a primeira marcha, segunda marcha, embreagem, eu não sabia. Mas pra quem já sabe dirigir vai achar aquilo um saco, um tédio. Mas assim, eu achei que foi positivo e é muito bom pra quem não tem noção nenhuma do que já entrar no carro. Tipo, o professor vai estar lá explicando, você vai... Meu Deus. O simulador foi R$250. Foram 5 aulas, sendo que cada aula tem 30 minutos. Eu tenho aqui o papel. Eu fiz essas 5 aulas em 2 dias. Um dia eu fiz 3 aulas, então eu fiquei 1h30. E no outro dia eu fiz 2 aulas, totalizando 1 hora de aula. Aí você fez o simulador, aí agora sim são as aulas práticas. Bom, então você vai lá na autoescola e você agenda seu horário. Na minha autoescola ela agendou todos os meus horários noturnos, porque você tem um tanto de aula que você deve fazer de manhã, de dia, e um tanto de aula que você deve fazer à noite. Então são 20 aulas obrigatórias que você deve ter. Como eu estudo e trabalho, eu tive que fazer essas aulas tudo de sábado. Então demora muito mais, né? Porque quem faz todos os dias, já em 20 aulas, já em um mês e meio já tá tudo ok. Mas o meu demorou quase que 3 meses de aula. E é bem legal, eu peguei um instrutor muito bom e bem paciente. A gente sempre tava conversando e uma hora ou outra ele sempre me dava bronca, tá fazendo coisa errada. Mas assim, eles são super pacientes, super tranquilos e é muito legal. Gostei muito das minhas aulas. E eu treinava numa pracinha, e aí com o tempo eu fui dirigindo um pouco mais assim pelas ruas e pegava até umas ruas bem mais movimentadas, mas sabe, eu sempre tive um pouquinho de medo de carro, então tem tipo uma barreira a ser quebrada ainda. Mas é super legal as aulas práticas. O carro que eu aprendi a dirigir foi um Uno. E o Uno é super tranquilo de dirigir e eu gostei bastante. Eu não sei se você pode ir na autoescola e você pode escolher seu carro. O meu, quando eu fui ver, era o Uno, então era isso. Mas, sei lá, conversa lá na recepção e fala, quais são os carros? Tenta escolher um aí parecido com o que você vai ter no futuro. Porque minha mãe tem um carro e lá tinha o carro. E se eu soubesse que, sei lá, dá pra escolher, eu tinha escolhido o mesmo carro que a gente tem em casa, entendeu? Mas enfim, agora já foi. E das aulas práticas, o meu foi R$670. Eu tive um desconto porque a gente pagou à vista. Mas aqui tá falando que é 920, né? Com o simulador mais as aulas práticas. Aqui, como foi no mesmo lugar, eles cobraram tudo junto. E o último passo, meu Deus do céu, é a prova prática. Meu Deus do céu! Isso daí é uma história que eu vou contar num outro vídeo pra vocês. E vocês vão ficar aí na curiosidade se eu passei ou não. Mas a prova prática é
meu Deus do céu, você tem que ir, tipo, ah, meu, se eu não passar, não passei, se eu passar, passei, mas você não pode ficar nervoso. Mas foi muito rápido, porque eu fiz a minha última aula noturna, a última aula de todas, e aí já marcou assim pra daqui 2 dias, sabe? Foi muito rápido. É a prova prática, cara, não tenho o que te falar. Ah, e tem como você pagar mais aula prática, sabe? Por exemplo, eu tava ainda bem insegura com a baliza, então eu fui lá e paguei mais uma aula de baliza. Mais uma aula não, mais 2, porque cada aula tem 50 minutos, e 50 minutos é muito pouco mesmo. Então eu paguei 2 aulas, e aí cada aula foi R$50, então eu tive que pagar R$100 por essas aulas extras. Então é bem caro, né, gente? Então nessa brincadeira toda, a gente acaba gastando o quê, gente? Uns R$1.300? Não sei, gente, a pessoa aqui não tá tão boa de matemática. Mas... Então é isso, gente, eu espero muito que eu tenha ajudado, tirado um pouquinho as dúvidas. Se você tem dúvida, deixa aí nos comentários. Mas eu não sou muito expert nesse assunto, só contei mesmo a minha... E esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, de se inscrever no canal. E se você é novo aqui, seja bem-vindo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijão!